Glória a Deus, irmãos. Quem está aí ainda? Aleluia! Então, irmãos, hoje eu vou contar um breve, não muito breve testemunho que aconteceu comigo, glória a Deus. Há mais ou menos um ano atrás, em janeiro do ano passado, eu descobri uma gestação. Fiz os exames e descobri essa gestação. No início da gestação, eu e meu marido, a gente foi fazer exames, né, para ver como que estava o bebê. O médico não viu o bebê, não estava lá o nenenzinho. Aí o doutor falou para mim, espera mais uns 15 dias, aí você retorna, né? Foi aí então que o pastor e a pastora foram até minha casa, falaram com meu esposo, falando, não, a gente tem uma palavra para entregar para vocês e a gente precisa ir para conversar. Chegando lá em casa, eles passaram a palavra de Isaías 43. Eu vou ler para vocês, irmãos. Isaías 43. Porém agora assim diz o Senhor, o teu Criador, ó Jacó, e o teu Formador, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei a ti pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e ao passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por a sua custe, e a Seba com o teu resgate em teu lugar. Irmãos, nós não sabíamos o que ia acontecer, né? A gente já sabia que era uma gestação difícil, porque eu tinha muita dor, muita dor. E não sabíamos se seria com a gestação, seria com a Júlia, mas a gente sabia que ia passar por uma tribulação muito grande. E nesse momento a gente decidiu andar sobre essa palavra. E essa palavra, eu e meu esposo andamos sobre ela. Foi um momento de muito doloroso, tanto emocional como físico, né? Na última ecografia que eu fiz, o meu abdômen ele estava tomado por sangue. A dor é comparada a levar um tiro na barriga. E nesse momento, irmãos, em meio a tanta dor, eu estava meio que... É como se eu estivesse me vendo. E Deus falava para mim, eu estou cuidando de tudo. Eu falei para você que quando você passasse pelas águas, elas não te submergeriam. Então fica firme. E, irmãos, foi o melhor encontro, o maior encontro que eu tive com Deus. Eu pude sentir o cuidado do Senhor sobre a minha vida. E esse cuidado, irmãos, firmou os meus passos. Porque até então, a gente era novo convertido, né? A gente não tinha tanta fé como a gente tem hoje. E isso fez eu me firmar ainda mais na igreja e em Deus mesmo. Aí um tempinho depois de tudo isso que passou, né? Eu perdi o bebê, eu saí direto da ecografia, fui para o hospital. Chegando lá, a minha mãe estava lá comigo, me esperando. Fazia 6 meses que meu irmão tinha falecido. E o meu marido tinha me ligado um pouquinho antes, tentando me passar uma palavra de consolo, né? Tentando me passar uma palavra que acalmasse meu coração. Mas Deus ele já tinha derramado sobre mim o Espírito Santo do Senhor. E eu estava tranquila, irmãos. Eu estava tranquila e eu falei para ele, amor, vai ficar tudo bem. Deus ele está cuidando de tudo. E eu vou ali e já volto, falei para ele. E ele não pode estar comigo, porque eu entendi que esse momento era entre eu e o Senhor. Até tem uma canção que fala... Aleluia, o Kevin falou que eu não ia lembrar. Amém, irmãos. Daqui a pouquinho eu lembro. Passou-se mais um tempo. Voltei no doutor, porque Deus tinha colocado esse desejo no nosso coração de ter outro filho. A gente voltou lá. O doutor falou para mim e para o Kevin, falou, vocês vão ter que esperar 8 meses. E nesse prazo, depois disso, vocês podem continuar a tentar ter uma nova gestação, um novo bebê. Tá, a gente esperou, né? Começou a tentar. Depois de algum tempo, deu 5 meses e o bebezinho não veio. Porque não é nosso tempo, né, irmãos? É o tempo de Deus. A gente continuou, voltou no médico. Chegando lá, o doutor passou alguns exames de fertilidade para mim e para o meu esposo. A gente fez. Ele fez o dele primeiro, só que o dele demorava um pouquinho mais para ficar pronto. E o meu, eu fui e fiz, era uma esterossalpicografia. E nessa esterossalpicografia, o doutor me pediu uma ecografia. Nessa ecografia, ela constou que eu estava com 3 cistos hemorrágicos no meu ovário direito. E eu fiquei meio preocupada, mas não falei nada. Eu falei, vou esperar sair o resultado do exame do Kevin e a gente volta juntos, né? Esperei um tempo, saiu os exames dele.
Os exames dele deu bem ruim. Deu bem ruim. Ele estava infértil, irmãos. E a gente pensou, não, vamos voltar lá, falar com o doutor, né? E aí eu agendei a nova consulta. 20 dias depois da esterossalpingografia, eu descobri que eu estava grávida. Aí chegando lá no doutor, falei, doutor, seguinte, doutor, eu tô grávida, mas eu tô com muito medo porque esses cistos, né, pode vir a ter alguma consequência no meu útero, alguma coisa, né, durante a gestação. Ele falou para mim que não tinha problema, que ele pegou meu exame e deu uma olhada no meu exame. Ele deu uma olhada no meu exame e falou, Joyce, esse cisto hemorrágico, ele não são cistos, eles são óvulos. Só que na minha gestação passada, ela foi uma gestação ectópica, né? Então eu perdi a trompa direita, eu não tenho a trompa direita. E esses óvulos, eles foram para o meu útero, sem explicação, né? A explicação a gente já sabe que é Deus. E ele falou, eu não tenho explicação, não tem como eu explicar. Há todos esses anos que eu sou médico, eu nunca vi isso acontecer. Eu vi uma gestação ocorrer de um ovário que não tem trompa. Até aí tá tudo bem, né? A segunda coisa é que o meu esposo estava infértil, então a gente já tinha metade das possibilidades. Aí reduzia mais ainda, porque o Kevin estava infértil. Aí ele olhou para mim e falou, mas espera aí, há quanto tempo faz que você fez a esterossalpingografia? Falei, doutor, faz 20 dias. Ele falou, mas isso é mais impossível ainda, porque a esterossalpingografia, ela muda o pH do teu útero. Então, ela impossibilita uma gestação, ela enfraquece tanto o óvulo como o esperma, então não tem como uma gestação evoluir. E você está grávida? Ele olhou para mim e para o meu marido e falou, vocês creem em Deus? Eu falei, aleluia, doutor, cremos sim. Ele falou, então, ajoelhe, ore e agradeça, porque você está gerando um milagre. E aqui está um milagrinho de 3 meses já sendo gerado, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse foi meu testemunho. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Que a vez passada que eu contei, eu esqueci metade do testemunho. Mas esse é o testemunho. Então, irmãos, não sei pelo que você está passando, não sei qual o milagre que você está precisando, mas clame ao Senhor Jesus, porque Ele ainda faz, irmãos. Ele não faz só na Bíblia, irmãos. Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo Deus. Ele era, é e ainda será. Sempre será. Amém? Glória a Deus.